Olá, estudantes do oitavo ano da EJA. Eu sou o professor Anderson Diniz e vou começar a falar para vocês sobre os assuntos que vamos começar a estudar neste semestre. O primeiro assunto que vamos ver é chamado de vozes verbais. Então, vou pegar uma frase aqui como exemplo. Esta frase aqui: João vendeu um carro. Quem vendeu um carro foi o João. Então, o João é o sujeito desta frase. Márcia encapa os cadernos. Quem encapa os cadernos? Márcia. Então, Márcia é o sujeito desta frase. Então, o João, ele praticou uma ação, ele fez alguma coisa, ele vendeu. E a Márcia também faz alguma coisa, ela pratica alguma coisa. Então, quando o sujeito pratica uma ação, nós dizemos que este sujeito é chamado de sujeito agente, porque ele age, ele faz alguma coisa. Se a frase tem um sujeito agente, nós dizemos que esta frase está na voz ativa. É o caso destas duas frases aqui. Tanto João vendeu um carro quanto Márcia encapa os cadernos. Estas duas frases estão na voz ativa, porque ambas possuem sujeitos que são agentes. Agora eu vou ver aqui o exemplo desta frase: este carro foi vendido ontem. Os cadernos são encapados por Márcia. Agora, o que foi vendido? Este carro. O que são encapados? Os cadernos. Agora, o sujeito não é mais Márcia nem João. Agora, o sujeito é este carro e os cadernos. Só que, se analisarmos, o carro não está praticando uma ação. Pelo contrário, ele recebeu uma ação, ele foi vendido, ou seja, alguém vendeu este carro. No caso dos cadernos, também não estão praticando uma ação. Os cadernos, eles estão recebendo a ação de serem encapados. Então, alguém encapou os cadernos. Nos dois casos aqui, o sujeito não está praticando uma ação, ele está recebendo uma ação. Quando o sujeito recebe uma ação, nós dizemos que o sujeito é paciente. E se a frase tem um sujeito paciente, então nós dizemos que a frase está na voz passiva. Então, estas duas frases: este carro foi vendido ontem, os cadernos são encapados por Márcia, ambas as frases estão na voz passiva. Então, vocês vão receber esta atividade com o título Vozes Verbais, e aqui nós temos algumas explicações sobre este assunto, e em seguida, aqui no número 5, é um exercício que pede para você escrever se a frase está na voz ativa ou se a frase está na voz passiva. Então, de acordo com o que eu expliquei para vocês neste vídeo e com as explicações que vocês têm aqui nesta atividade, eu vou pedir então para vocês escreverem aqui na frente de cada frase se a frase está na voz ativa ou se a frase está na voz passiva. Se vocês tiverem esta folha impressa, vocês podem responder aqui nesta folha mesmo. Então, respondam primeiro a lápis e depois que terminarem todas as respostas, passem as respostas à caneta de tinta azul ou preta. Mas se vocês não tiverem esta atividade impressa, vocês podem responder no próprio caderno mesmo, seguindo o mesmo processo. Passem todas as respostas a lápis e no final passem as respostas à caneta de tinta azul ou preta. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
sobre esta atividade, podem entrar em contato comigo pelo e-mail anderson.diniz@scseduca.com.br. Então, ótimos estudos e até a próxima!